Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada pelo governo canadense e diretora operacional da Visa Immigration. E hoje eu vou falar de um dos meus programas preferidos, o British Columbia Provincial Nominee Program, mais conhecido como BCPNP. Vamos lá, por que o BCPNP é meu programa favorito? O BCPNP é um programa extremamente transparente, no qual você consegue observar claramente o que o oficial espera dos candidatos que aplicam. Uma das principais vantagens do programa BCPNP é ter flexibilidade com o idioma, no sentido de que se você tem uma posição NOC 0 ou A, você não precisa necessariamente de apresentar um teste de inglês. E se a sua posição é NOC B, você só precisa ter o nível mínimo de CLB 4, o que é basicamente um pouquinho mais do que o básico, vamos dizer assim, um pré-intermediário. Uma outra vantagem do BCPNP é que ele não considera a idade, ou seja, uma ótima opção para aqueles que não vão qualificar, por exemplo, pelo Express Entry Federal Skilled Worker Canadian Experience Class, o que normalmente é uma realidade quando a pessoa já passou dos 30 e poucos, 35, 40 anos, por exemplo. A regularidade e a transparência do programa também ajudam as pessoas e nós, como empresa, a nos programarmos para permitir que as pessoas sejam elegíveis para aplicar. O programa BCPNP é um programa de pontos e os pontos vão variar de acordo com o seu título, com a sua experiência, com o seu salário, se a posição está em demanda em BC, o seu nível acadêmico e seu nível de inglês. Um dos principais pontos do BCPNP é a regularidade do programa. Tem rodada toda semana. As rodadas do programa se intercalam entre do programa geral, ou seja, qualquer posição que seja elegível dentro do programa, e as posições que qualificam para o Tech Pilot, ou seja, as posições de tecnologia. Falando em tecnologia, o BCPNP elegeu 29 ocupações que qualificam para aplicar para o Tech Pilot. O Tech Pilot tem uma pontuação reduzidíssima, então é super tranquilo de aplicar. Dentre as posições que qualificam estão todas as posições da área de tecnologia, desde o gerente, as áreas de programação, de Network Specialist, até de suporte, por exemplo, mas também inclui outras áreas, como por exemplo engenheiros, tecnologistas da área de elétrica, por exemplo, e manutenção, e também graphic designers. Nesta lista, ainda, a gente tem posições relacionadas a motion picture, posições relacionadas à parte de biologia e technical sales. Então, assim, a lista é bem ampla e é super tranquilo qualificar nessas posições porque a pontuação é extremamente baixa para esta categoria. A gente vai deixar o link com as posições aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você tem o suporte de um empregador, mesmo estando no Brasil, ou enquanto você estuda, você já pode começar o seu processo do BCPNP. Você não precisa estar com visto de trabalho ou ter se graduado aqui no Canadá para poder acessar o programa. O BCPNP ainda oferece alternativas de você aplicar para o processo provincial atrelado ao seu processo do Express Entry. Ou seja, no processo de aplicação para residência permanente através da província, você tem a etapa provincial e você tem a etapa federal. Na maioria dos programas, você vai ter a etapa provincial, que normalmente varia entre 3 e 4 meses. Isso é bem padrão em todo o território canadense, na maioria das províncias. Porém, a parte federal, se o programa não oferece a alternativa de aplicar através do Express Entry, o programa vai demorar até 20 meses de processamento para você receber o tão sonhado PR. Quando você tem essa alternativa de aplicar dentro do Express Entry, esse tempo de processamento federal cai de 20 meses para 6 meses, portanto é uma alternativa bem interessante para quem também qualifica com Express Entry, porém com um número baixo de pontos. E as vantagens do BCPNP não param por aí. O BCPNP é um dos poucos programas que possui um caminho para qualificação para imigração direta sem suporte do empregador. Em BC, se você estudar um programa de mestrado ou doutorado em uma das instituições que são designadas pelo programa e o seu curso for relacionado a ciências, a engenharia, a computação, a recursos naturais, a matemática e estatística, por exemplo, você qualifica para aplicar para o BCPNP a partir da sua graduação, não precisando de um suporte de um empregador. E se você tem a intenção de migrar para o Canadá a partir de um empreendimento, o BCPNP tem um dos programas mais acessíveis
e que requer o menor investimento para você emigrar como empresário, começando a partir de $100.000. O programa de empreendedorismo da província de BC também é um programa de pontos, mas a maior parte dos pontos serão compostas pela viabilidade do seu negócio, além de também de combinar pontos pelo seu nível acadêmico, o seu nível de inglês e a sua experiência profissional gerenciando negócios ou sendo donos de negócios. A opção de investir a partir de $100.000 canadenses é, na verdade, o BC Entrepreneur Regional Pilot, que é um programa designado para cidades que têm menos de 75 mil habitantes. Nessas comunidades, é importante que seu business seja avaliado pela comunidade para que o interesse dessa comunidade esteja alinhado com o que as comunidades queiram desenvolver na região. Mas não para por aí. O BC PNP Entrepreneur Program também tem a opção se você quiser emigrar para cidades maiores, incluindo a região de Vancouver ou Metro Vancouver. E nesse caso, o investimento mínimo exigido é de $200.000, o que, quando comparado às demais províncias, ainda é extremamente acessível. Uma coisa bem importante para você considerar se você está vendo este vídeo na data da publicação é que o BC PNP costuma ter uma redução de pontos a partir de setembro e essa redução normalmente vai até dezembro. Então, se você tem uma possibilidade de ter um suporte do empregador ou uma oferta de trabalho aqui em BC, é hora de entrar em contato conosco para poder fazer o seu planejamento e, se possível, entrar o quanto antes possível. A Visa Immigration e todos os nossos consultores têm muita experiência com o processo de BC. A gente trabalha com centenas de casos todos os anos. E sem sombra de dúvidas, trabalhar com profissionais qualificados e com experiência aumenta a assertividade da sua aplicação e diminui as chances de uma recusa. Se você deseja mais informações de como emigrar para o Canadá e se você tem interesse em saber mais sobre o BC PNP, entre em contato conosco. O nosso e-mail de contato é o contact@visaimmigration.com. Beijo!